Existe fraude nas eleições no Brasil? Podemos afirmar que sim. Fica comigo até no final deste vídeo, que nós vamos bater um papo aqui, e eu vou mostrar e comprovar para vocês como os partidos manipulam as eleições antes mesmo de você votar. Somente no ano de 2024, mais de 6 bilhões de reais foram entregues aos partidos como fundo partidário, como fundo eleitoral. E mais de 53 bilhões de reais foram entregues em emendas secretas. Para que você acha que serve todo esse recurso? Com a criação em 1965 do fundo partidário, em 2017 o fundo eleitoral e 2018 em diante com a implementação do orçamento secreto, empoderou-se de maneira absurda uma elite política brasileira e, ao mesmo tempo, uma elite partidária brasileira, que, com todo esse poder econômico, mais de 60 bilhões de reais só em 2024, eles manipularam todas as estruturas partidárias, desde Brasília até o município que você mora. Ser presidente de um partido político é melhor do que ser ministro, porque você tem muitos recursos para manipular pessoas, porém, os partidos políticos muito pouco prestam conta, porque eles mesmos fazem as leis, é dentro da estrutura deles que saem as lideranças que fazem as leis. Apenas 5 partidos, hoje no Brasil, controlam toda a estrutura política do país. E com isso, e com financiamento, e com muito dinheiro público, eles têm feito as escolhas seletivamente. Antes mesmo de você ir à urna, eles já escolhem quem vai vencer a eleição. E chamam isso de democracia. Obviamente que esse debate você não vê por aí, ninguém faz. Muito pelo contrário, para esconder toda essa sujeira, eles criam inimigos, como é o caso de toda essa narrativa que é feita contra o TSE, o STF, nominalmente ministros. O verdadeiro problema ninguém expõe. Lideranças pelo Brasil inteiro têm se perpetuado no poder dos partidos, enquanto novas lideranças que entendem essa nova geração, entendem toda essa nova linguagem, não podem porque os partidos não permitem. Agora, a forma como está sendo colocado já é fraudado antes mesmo de chegar na urna. Quantas pessoas você conhece que têm potencial, que têm vocação política, pessoas maravilhosas, pessoas de bom coração, pessoas técnicas, pessoas que estudaram e se prepararam, não conseguiram ser candidatos de seus partidos? A tal da janela partidária, que obriga 6 meses antes a você se filiar, nada mais é do que uma gaiola, uma jaula. Quando você entra para ela, você passa a depender do controle das lideranças partidárias se você vai ser candidato ou não. Quer dizer, se você não entrar num esquema, às vezes até de corrupção, às vezes até de devolução de recursos do financiamento público de eleições, você acaba não sendo permitido ser candidato e não colocado à disposição. Você não pode trocar de partido para ser candidato, porque já passou o prazo. E com isso, eles vendem o apoio deles para outro partido ou para outra liderança que seja dentro da elite. Isso tem acontecido no Brasil sistematicamente e ninguém fala. Mas é importante que a gente perceba, pense e não seja um idiota diante de tudo isso. Às vezes repetimos esses ataques a fulano, a ciclano, a instituição X ou a Y, só que não observamos o que realmente está acontecendo. O Polilógica tem como objetivo interpretar esses movimentos, ouvir o que ninguém diz, enxergar o que ninguém mostra e ler o que ninguém escreve. Essa é a essência da política, porque na política tudo é de cabeça para baixo. Nada funciona como a gente quer. A pessoa não pode dizer o que ela quer. No comércio, no mercado, ela diz o que quer, a pessoa diz o preço, ela paga e vai embora. Na política, se você diz o que quer, você fica fraco diante de quem pode dar. E aí começa um jogo de cabeça para baixo, onde tudo tem que ser nos bastidores. Nada a população pode ver. Por isso, precisamos lutar, precisamos criar movimentos de transparência partidária, reforma política intracorpos dentro dos partidos. Não precisa fazer lei. Não precisa envolver o Congresso, não precisa envolver o Supremo Tribunal Federal. Se o partido tiver vergonha na cara, dentro dos seus próprios estatutos, ele pode criar uma democracia partidária pujante, honesta, transparente e coerente com a sua história, com o seu trabalho. Outra coisa, prestar conta dos recursos públicos aplicados em partidos políticos. Por que não se presta conta? Por que não se faz licitação? Tudo isso é um controle econômico absurdo, que tem fraudado as eleições e os brasileiros têm caído nesse papo. Precisamos cobrar das autoridades transparência em relação a emendas parlamentares e em relação a fundo partidário e fundo eleitoral. Não é a mesma coisa. O fundo partidário financia a estrutura partidária durante todos os anos. E o fundo eleitoral, ele financia a eleição, aonde eles escolhem os candidatos que eles querem para botar à sua disposição, não os candidatos que você
gostaria que fosse. Existem formas de corrigir isso, existem formas de reformar isso, existe, mas temos que pensar juntos, temos que trabalhar juntos, temos que cobrar de quem vem pedir o nosso voto. Depois não reclama que a abstenção hoje passa a 30%. As abstenções têm crescido em todo o Brasil por causa disso. Quer dizer, os candidatos colocados à disposição não são os candidatos alinhados com as ideias das pessoas. Com uma multa de R$2 ou R$3, ela prefere ficar na praia do que vir votar. Então, urna eletrônica, papo para inglês ver. O que está acontecendo mesmo, ninguém quer te contar. Toda vez que a gente fala de política, a primeira pergunta que vem é se eu acredito na urna eletrônica. Eu acredito na urna eletrônica, mas eu tenho certeza, posso afirmar e tenho provas de que o processo eleitoral brasileiro é fraudado. Você, sendo presidente nacional do partido, você passa a controlar quem vai ser colocado à disposição para a população votar. Quer fraude pior do que essa? Todas as lideranças, todas as pessoas que têm se preparado, todas as pessoas que têm vocação política estão impedidas de serem candidatos, de terem seus nomes colocados à disposição para serem votados, porque as estruturas partidárias hoje controlam uma casta, uma linhagem política por todo o país. Eles já sabem, antes de você ir à urna, quem vai ganhar a eleição, que eles é que escolhem os candidatos que vão colocar à sua disposição. Por isso a abstenção tem crescido tanto. Está na hora de nós fazermos uma discussão mais ampla, mais aberta e mais transparente quanto a esse processo. Ninguém pode achar que vai enganar toda uma população dizendo que a culpa é do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral ou do sistema eletrônico. Se realmente nós tivéssemos uma democracia, os candidatos colocados à nossa disposição pelos partidos deveriam ser escolhidos em outras instâncias, como em prévias, como em levantamentos sociais. Então, antes de discutir sobre urna eletrônica, sobre a justiça eleitoral, sobre a justiça da alta corte, nós temos que entender o processo, o esquema, o sistema, como funciona o sistema. Nós temos que aprender a ouvir o que ninguém diz, enxergar o que ninguém mostra e ler o que ninguém escreve. O que está colocado no Brasil hoje é única e exclusivamente fraude total nas eleições. Os partidos políticos, 5, controlam mais de 60 bilhões de reais entre emendas de orçamento secreto, fundo partidário e fundo eleitoral. Esse poder econômico todo frauda todo o processo, constrói aquilo que interessa a quem está em cima, a quem está na cúpula. Então não adianta reclamar da urna, não adianta reclamar de um sistema que é auditável. Um sistema é auditável. Um juiz está fazendo o trabalho dele, que está na lei. Agora, o que os partidos políticos estão fazendo com os brasileiros, escancarado. Só não vê quem não quer ou quem presta atenção nesses desvios de foco que todo dia são postados nas redes sociais por lideranças políticas para se proteger do próprio combate ao sistema espúrio e sujo que a política brasileira se transformou. Para recuperar a verdadeira essência da democracia, nós temos que cobrar democracia, principalmente dos partidos políticos. Transparência na execução dos recursos públicos que hoje são empregados através do fundo partidário e do fundo eleitoral, e transparência nas emendas parlamentares que são distribuídas por todo o Brasil para beneficiar candidatos e lideranças alinhadas com o sistema. Se você quer realmente levantar um debate para discutir fraude eleitoral, comece por isso. Comece pelas escolhas dos partidos, pelos filtros do partido, pelo controle econômico dos partidos sobre as eleições. Assim, nós vamos avançar com a democracia plena, transparente e que nos orgulhe, que nos dê o sentimento de propriedade do destino do nosso país. Da forma como está sendo conduzido, nada mais é do que fraude eleitoral que eles põem a culpa nos outros. 8 de janeiro, tudo isso é balela para esconder o grande poder que 4 ou 5 partidos dominaram através do Congresso Nacional pelas emendas ou através dos fundos eleitorais e partidários para controlar a eleição do Brasil. Enquanto não for o cidadão que escolhe os candidatos, não teremos uma democracia, não teremos a diminuição da abstenção, não teremos um processo eleitoral que nos orgulhe e que nos dê a sensação de sermos donos do destino do nosso país, do nosso estado ou do nosso município. Se você quer realmente entender como a política funciona, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acompanhe nossos cortes e nossas redes sociais. Meu muito obrigado e até a próxima.